Gente, essa semana eu vou falar sobre o poder da influência digital, o poder negativo da influência digital. Isso porque eu vejo inúmeras pessoas seguindo e se tornando muito fãs de pessoas que são muito negativas, se você for avaliar bem. E eu tava vendo uma reportagem, eu vou chegar na parte dos concursos, tá? Só para fazer um contexto aqui. Eu tava vendo uma reportagem em que a Kylie Jenner, não sei nem falar o nome dela, ela faz 1,5 milhão por post. Então ela ganha por foto 7 milhões de reais, equivalente a 7 milhões de reais hoje na nossa moeda. E as pessoas podem estar pensando assim, nossa, é invejosa, hein? Isso sou mesmo, porque eu não vou fazer na minha vida profissional inteira o que ela faz numa foto. O problema não é ela em si, o problema é a imagem que ela quer vender. Né? Ela e as irmãs, elas são conhecidas por fazerem inúmeras cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, ter fotógrafos profissionais, né, que usam uma luz, ângulo perfeitos para a pessoa sair perfeita na foto. E além do Photoshop, né, que várias vezes já teve casos de fazerem reportagem com essas mesmas irmãs, mostrando como é que elas alteram as fotos, inclusive às vezes alteram tanto que a borda da piscina, ou da parede, ou da porta fica meio torto, né? Esse é o grande problema, porque você vende um padrão de beleza que não deveria existir. Não deveria existir um padrão de beleza a ser vendido pela mídia. Detesto quando matérias jornalísticas colocam atrizes e modelos, fotografam, né, paparazzi fotografam essas pessoas na praia, colocam o corpo escultural da fulana, o corpo exuberante da Beltrana, tentando vender a imagem de um padrão de beleza. E isso afeta psicologicamente muitas meninas. Né? Muitas pessoas são afetadas psicologicamente pela busca dessa vida perfeita, pela busca da perfeição, que não existe nem para essas celebridades, né, das mídias sociais. Mas não estou aqui para influenciar ninguém a deixar o Instagram que nem eu deixei, não. Tá? Cada um é dono de si, cuida de si mesmo. Bom controlar o tempo enquanto vocês estão estudando para poder não ultrapassar lá o tempo que vocês podem dar uma aliviada nos estudos e ver como é que está o mundo e pessoas que vocês gostam e admiram, vocês darem uma olhadinha no que está acontecendo. Mas eu fico pensando, né, como é que essas pessoas influenciam negativamente milhões e milhões de outras pessoas, porque tem muitos seguidores. No concurso público, eu sou um pouquinho velha. Já estou há menos de um mês de completar 36 anos, então quando eu fazia concursos, não tinha Instagram, não existia Instagram na época, a gente ficava sabendo sobre como as outras pessoas fizeram provas e como as outras pessoas se saíram na prova através do fórum do Correio Web. Tinha um fórum, eu não sei nem se esse fórum ainda existe, mas tinha esse fórum lá e você queria ficar chateado com a vida e ficar depressivo pós-prova, era entrar no fórum do Correio Web. A gente montava um gabarito extraoficial com base em probabilidade, né? Com o maior número de pessoas contribuía com o seu gabarito, mais fidedigno ficava. Então tinha o gabarito extraoficial e tinha aquelas pessoas que sempre diziam que acertavam acima de 80%, 90% da prova. E na minha época, se vocês conhecerem pessoas mais ou menos da minha idade, que passaram nessa fase de concursos mais ou menos na mesma época que eu, vocês vão saber da história do Josias Acriano. Era um perfil que apareceu no Correio Web uma vez, que ele sempre colocava isso, assim, ele fazia 92%, 95%, ele sempre era primeiro lugar. Em todas as provas objetivas, ele sempre acabava ficando no nosso ranking, né? Ele sempre ficava em primeiro lugar. E as pessoas admiravam o Josias Acriano, falavam, nossa, esse cara é um gênio, esse cara é muito bom, assim, precisa mesmo passar, ele tá super na hora dele passar.
Mas depois, eu não sei o que levou essa pessoa a fazer isso, assim. Mas depois a gente começou a perceber que em vários concursos, tipo, todos os concursos ele estava lá, em todos os concursos ele ficava em primeiro, segundo lugares, e ele estava continuando fazendo concurso. Até que alguém perguntou, cara, pra que você ainda faz concurso? Aí nunca tinha resposta. E teve uma vez que alguém foi lá e investigou todas as provas em que ele dizia que ficava em primeiro ou segundo lugares eram nomes diferentes, então não era a mesma pessoa. Até que todo mundo começou a ironizar o Josias Acriano e ele ficou conhecido mesmo, assim. Na minha época de concurso ele era conhecido. Só que o Josias Acriano, como não tinha Instagram e não tinha essa possibilidade de ficar... Acho que ninguém teve a ideia na época de ficar vendendo materiais e livros de como eu passei, e os meus resumos estão aqui, vocês vão passar também. Ele era um mentiroso inofensivo, digamos assim. É aquela mentira que não afetava ninguém, só fazia o povo rir. Só que com o Instagram hoje e como a rede social influencia a vida de vocês, eu vejo inúmeros Josias Acrianos 2020 tentando vender materiais de aprovação, milagre do sucesso, como eu passei, inclusive eu tenho os meus resumos aqui, e eu disponibilizo para vocês pela bagatela de, sei lá, R$50. Isso é perigoso. Tinha 2 perfis no Instagram que até me falaram sobre esses perfis. Eram 2 meninas, uma falava que queria, o sonho dela era o Ministério Público, era ter alguma coisa no parquê, e a outra, não, acho que ela não especificava o que ela queria. Então elas postavam várias vezes, todos os dias, os estudos, os marca-textos coloridos, os resumos que faziam e os livros que liam, e eram influenciadoras mesmo de outros concurseiros. E as pessoas começaram a admirar como essas pessoas se dedicavam, como essas pessoas eram dedicadas aos estudos, eram focadas naquilo que elas queriam. Elas começaram a postar diversas aprovações e procuravam até o nome delas mesmo, procuravam um nome semelhante, não um sobrenome que elas apagavam, o nome delas num concurso X, e ainda postavam, olha gente, eu passei pra analista não sei da onde, até que as pessoas, né, conforme a rede social aumentou, o conhecimento das pessoas com relação a esse círculo também aumentou de forma muito mais rápida. Então as pessoas começaram a perceber que o nome que a fulana falava lá era um conhecido daquela pessoa e não era ela. E começaram a ver os posts falsos, toda a mentira que elas montaram. Não sei se em conluio, acho que não chegaram a me especificar se era em conluio esses perfis. Mas a mentira que elas estavam contando naqueles perfis do Instagram, ao ponto delas até apagarem, né? Quando começaram a questionar, ei, mas você falou que aqui que você passou pra analista não sei da onde, mas eu conheço essa fulana e não é você. Então elas chegaram a, depois que foi descoberta a mentira, tanto de um quanto de outro, acabou que elas apagaram o perfil do Instagram. Não sei se chegaram a colocar o rosto delas, muito provavelmente, se não, elas criaram uma outra conta e começaram a contar outras mentiras em uma outra conta com um nome completamente diferente. O problema é quando esses perfis começam a vender materiais. Eu digo isso que na minha época também existia a divulgação, a troca de diversos materiais que um concurseiro fazia e dava para um amigo, enquanto um amigo também fazia e dava para o outro amigo. Como eu era dura, não tinha dinheiro, o que eu fazia na época? E isso eu aconselho a todos vocês. Eu sempre entrava em grupos de estudos de pessoas que eu confiava. Essas pessoas faziam resumos junto comigo, né? Todo mundo se disponibilizava a fazer resumos e fazia aquela troca. Uma vez, quando eu passei na objetiva do MPF, fui para a segunda fase, a gente comprou, né? A gente fez uma vaquinha, era um grupo de 10 pessoas.
A gente fez uma vaquinha, pagava menos quem fizesse a transcrição, compramos um curso de segunda fase do MPF. Eu fiz parte dos 3 que fizeram a transcrição. Como tinha 3 acessos a cada aula, cada um tinha acesso a essa aula e a gente fazia a transcrição, juntava tudo e distribuía nesse grupo de 10 pessoas. E muitas pessoas faziam a mesma coisa na minha época, né? Não sei se hoje vocês fazem, mas na minha época a gente fazia dessa forma até para economizar dinheiro. Várias pessoas, não no meu grupo eu não soube, mas várias pessoas que participavam desse tipo de grupo, que faziam esses resumos, descobriram que esses resumos acabaram sendo comercializados depois, por pessoas que nem faziam parte do grupo inicial. Então as pessoas fizeram material, distribuíram entre si, ou saíram da vida dos concursos, ou continuaram na vida dos concursos, mas que um acabou querendo ajudar um outro amigo e queria ajudar o outro amigo, e numa dessas uma pessoa acabou pegando o material e tentando vender como se fosse seu. E isso é bastante complicado. No MPF, no 25º concurso, chegaram a fazer o chamado Santo Graal, que era, na verdade, um resumo dos pontos do edital para que os aprovados para a prova oral fizessem assim, um mini resumo de cada ponto e tivesse aquela ideia central do que estava tratando aquele ponto para poder lembrar na hora da arguição. Esse Santo Graal ele passou para pessoas que estavam estudando para o 26º, para o 27º, e depois acabaram descobrindo também que existiam pessoas que estavam comercializando esse material, dizendo que era seu próprio material de estudos, que tinha feito aquilo, que tinha feito aquele resumo e que estava vendendo por um preço irrisório para ajudar as pessoas. E muita gente comprou. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado porque nem sempre o material alheio vai servir para você. Eu não estou nem chegando ao ponto dos direitos autorais da coisa, não. Mas nem sempre o material alheio que a pessoa promete e diz que é o segredo do sucesso porque ela passou, vai fazer com que você passe. Porque se existem autores em que você se adapta e outros autores em que você não se adapta de forma alguma, imagina material alheio, resumo alheio. Nem sempre aquilo vai servir para você e você está jogando dinheiro fora. E muitas vezes pode advir dessas pessoas que acabam utilizando um material de outras pessoas dizendo que é o seu material. É bem complicado, além de prática de crime, né? É bem complicado. Então, muito cuidado com esses influenciadores digitais. Muito cuidado com essas pessoas que mostram uma vida perfeita, de uma aprovação perfeita e muito rápida, mas ao mesmo tempo, aproveitando, clique aqui no link que você pode aproveitar a promoção e meu material está sendo vendido com 25% de desconto. Muito cuidado com isso. E mesmo que a pessoa não venda, né? Mesmo que a pessoa não venda nada. Não existe vida perfeita, não existe momentos de perfeição, sem nenhum problema, sem nenhuma ansiedade, e as pessoas passaram super rápido porque são geniais. Eu canso de falar que isso não existe. Então, eliminem isso porque é muito negativo. Vocês podem pensar que não, mas no fundo do consciente de vocês fica aquilo. Mas por que o fulano de tal, né, passou tão rápido e eu não consigo sair daqui, eu não consigo passar em outra coisa e eu não consigo me concentrar? Isso fica na cabeça de vocês e influencia de uma forma muito negativa. Da mesma forma lá que as pessoas olharem os perfis das Kardashian, não sei também falar o nome, sobrenome dessas pessoas, de olhar, mas por que eu não consigo ficar com esse corpo, por que eu não consigo ficar com essa vida, com essa pele e blá blá blá. E isso fica no subconsciente de uma forma muito negativa. Muito cuidado com isso. Nós ficamos por aqui. Até breve.